Bom dia, alunos do terceiro ano. Eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo aqui sobre a segunda lei de Mendel, que fala sobre a lei da segregação independente de dois ou mais pares de genes. No primeiro bimestre nós trabalhamos com um gene, né? Agora a gente vai trabalhar com dois caracteres, né? Então aqui de hoje, como sempre Mendel trabalhou com as ervilhas, né? Nós vamos trabalhar também com as ervilhas, né? Então, ele aqui elencou 4 caracteres, né? Ó, verde, amarelo, liso e rugoso. Ele será heterozigoto quando apresentar dois genes diferentes. Homozigoto quando apresentar iguais, ou seja, azão, azão, azinho, azinho. Ele será dominante quando apresentar pelo menos um gene maiúsculo, ou seja, azão, azão e azão, azinho. E ele será recessivo quando apresentar os dois minúsculos, ou seja, não apresentará essa característica, ou somente se ela estiver sozinha. Aí, aqui eu peguei dois tipos de ervilha, né? Como vocês podem ver, tem o gene dominante e dominante aqui, então as duas plantas serão verdes e lisas, tá? Então vamos fazer o cruzamento aqui no quadro, chamado quadro de Punnett, para a gente depois saber quais serão verde liso, verde rugoso, amarelo e liso e amarelo e rugoso. Então vamos aos caracteres aqui. Então vocês vão fazer da seguinte forma. Sempre o primeiro, pega o primeiro daqui. Então vai ficar A, B. Azão, Bzão. Aí o primeiro, depois pega o segundo. Então, Azão e Bzinho. Continuando ainda na mesma planta. Agora o segundo caráter pega o primeiro de cá. Então, Azinho e Bzão. Depois o primeiro pega o segundo, aliás, o segundo caráter pega o segundo aqui. Azinho e Bzinho, tá? Agora, a outra planta vocês vão fazer da mesma forma. Olha lá. Primeiro com o primeiro de lá, então Azão, Bzão. E o primeiro com o segundo de lá. Azão, Bzinho. Segundo caráter com o primeiro, Azinho, Bzinho. Não sei se vocês estão reparando, ó. Ele está se repetindo o mesmo caráter. Aí, o segundo com o segundo de lá. Então, ele vai ficar Azinho e Bzinho. Então, vamos ao cruzamento agora, né? No cruzamento, ele fica... Vocês trabalharam sempre da seguinte forma. Coluna e linha, tá? Então, ó. Azão, azão. Bzão, Bzão. Da mesma forma aqui, coluna e linha. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Agora aqui. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Agora de lá. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Azão, azão, Bzinho, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Ali, azão, azinho, Bzão, Bzão. Sempre coluna e linha. Ó, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Agora, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E, por último, azinho, Bzinho, Bzinho. Agora vamos classificar aqui, né? Vamos ver quantas plantas tem aí. Verde liso. Vamos lá. Para ser verde liso, eu tenho que ter pelo menos um gene dominante. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um dominante, dominante. Então, esse aqui é um. Dominante, dominante. Dominante, dominante. Dominante, dominante. Dominante, dominante. Aqui eu não apresento o gene dominante. Então, eu vou pular.
Ó, dominante, dominante, não apresenta, dominante, 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 dominante. Ó, aqui daí o azão que não é dominante, ó. Então, aqui dominante, dominante, aqui já não apresenta, não apresenta, não apresenta. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós temos um quadro 16 proporções. Então, 9 em 16 serão verde liso. Para ser verde rugoso, ele tem que ter pelo menos um dominante e aqui ser recessivo, ou seja, Bzinho, Bzinho. Então, vamos lá, vamos procurar o que sobrou. Ó, tem que ser dominante e recessivo, ó. Dominante e recessivo. Então, vamos circular aqui. Dominante e recessivo, ok. Ó, aqui já não é dominante, nem aqui. Olha lá, dominante e recessivo. Não é, não é. Então, quantos eu tenho? 3. Então, a minha proporção será 3 em 16 serão verde e rugoso. Para ser amarelo e liso, ele tem que ser os dois agora recessivos, azinho, azinho e um dominante. Então, vou pegar o que restou aqui agora. Ó, recessivo e dominante. Recessivo e dominante, vamos marcar um X para diferenciar. 2. Recessivo e dominante, marcar um X, aqui não é. Então, da mesma forma, eu tenho 3 com essa característica, 3 sobre 16. Amarelo e rugoso, tem que ser os dois recessivos, ó. Os dois recessivos aqui é o que restou. Então, uma proporção em 16. Então, essa proporção é chamada de 9, 3, 3, 1. Tá? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato.